Olá, este é o programa CPT Cristo para Todos. Estamos de volta com outro tema. O assunto de hoje é adoção de crianças. Em junho de 2012, o governo brasileiro prometeu lançar uma campanha para facilitar a adoção de crianças no Brasil. No Encontro Nacional de Apoio à Adoção, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que é pai de 2 filhas adotivas, defendeu mais agilidade nos processos de adoção. Fiquei 3 anos na fila da adoção. A gente que fica 5 anos, 6 anos e há tantas crianças que precisam ser adotadas, disse o ministro. Mas apesar da demora do atual sistema de adoção, o ministro e pai adotivo disse que a espera valeu a pena. Nossa vida mudou. É uma nova energia que chega à sua casa, te rejuvenesce, testemunhou o ministro. Neste programa também ouviremos depoimentos de pais e de filhos adotivos, bem como de teólogos e psicólogos com abordagens oportunas sobre o tema. Portanto, não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. No Brasil, 4.000 crianças e adolescentes esperam um novo lar. Em contrapartida, 25.000 pessoas aguardam na fila de adoção. A resposta para essa diferença é uma: burocracia. Antes de ir para uma nova família, busca-se um espaço na família biológica. O que leva uma mãe a entregar um filho para adoção? Será que essa também é uma forma de amar? Ou seria descaso? Existe hoje alguns programas que acompanham as mães que querem, não vou dizer abandonar os filhos, mas deixar o filho à adoção, né? Porque não tem condições ou porque não tem condições nem material e nem psicológica de criar essa criança. E aí então existe toda uma rede social que faz aí um acompanhamento com essa mãe, e aí então essa mãe já é encaminhada durante todo o período da gestação a ser acompanhada por psicólogo, assistente social e médico pediatra para fazer o pré-natal. E aí então, ao ganhar o bebê, essa criança já vai direto encaminhada para a fila de adoção. Acho que tem pessoas que querem repartir esse amor. Tem gente que não consegue ter filhos e gostaria muito de ter filhos. Tem gente que vê que as crianças estão sofrendo. Tem crianças que estão atiradas aí pelo mundo, pessoas que sofrem, também que famílias que sofrem, e quem sabe daí entra um cristão, entra uma pessoa de bem, movido pelo amor de Deus, que pode dizer: olha, eu também quero ajudar, também quero contribuir, trazê-la para minha casa. Tem gente que, quem sabe, só ajuda levando para casa de passagens, asilos ou orfanatos, né, por exemplo. Mas tem gente que quer ir curtir isso em casa, com a sua família. Aproveitar, inclusive, para ensinar o amor de Deus, como vive na igreja. Como é, de fato, o amor de Deus, né? Para que uma pessoa possa vir a adotar, né? Pode ser qualquer pessoa, a adoção pode ser feita por uma pessoa casada, pelo casal, por uma pessoa divorciada, por uma pessoa solteira, né? A lei permite isso, né? Nós temos também a possibilidade de fazer isso sem a necessidade de um advogado, basta ir até o Juizado da Infância e Juventude, né, com alguns documentos e preencher uma ficha, e nesta ficha você vai determinar o perfil do adotado, né? Ou seja, quem quer adotar vai fazer o perfil. Ali vai falar sobre raça, etnia, se pode ser branco, pode ser negro, pardo, você vai colocar a idade. O grande problema hoje que se enfrenta nos processos de adoção é que muitos dos pretendentes,
eles acabam por colocar crianças de 0 a 1 ano de idade, né? E nós temos hoje nas casas de passagem, nas casas de acolhida, crianças maiores de 1 ano de idade, né? E aí, se tu me perguntares por que uma criança tem mais de 1 ano numa casa de passagem, se tem tanta gente querendo adotar, né? E aí a gente tem a burocracia. A burocracia é que acaba por deixar com que essas crianças acabem permanecendo mais tempo numa casa de adoção, numa casa de passagem, desculpa. Por quê? Aí a grande pergunta que se faz, por que não fazer um processo mais célere, né? Porque a lei 12.010 de 2009, ela acaba por engessar, de certa forma, o processo de adoção, porque ela busca priorizar o melhor interesse da criança. E para fazer isso, ela tem que buscar em toda a família extensa a possibilidade. O que é a família extensa? É a família biológica. Por que eu quero adotar um filho, né? Então a gente conhece pais que já têm filhos e optam em adotar mais um, né? Tem pais que não têm filhos, e vão tentar buscar exercer a sua paternidade a partir da adoção. O problema justamente é o que eu quero com um filho. Eu quero, já tínhamos comentado antes, eu quero satisfazer um desejo meu, como pai, como mãe, né? Ou eu também quero cumprir aquilo que Deus quer de mim, né? Que é justamente viver na prática o amor, ir ao encontro daqueles que foram abandonados, né? A adoção é uma via de mão dupla. Pais adotam crianças que, de certa forma, também adotam seus pais. Ambos precisam quebrar o preconceito. A adoção não tem que imitar o que a biologia não deu. É um querer amar o outro sem se importar com a sua origem. Serão filhos, independente de virem do útero ou do coração. Que as crianças que são adotadas são chamadas de filhas do coração, né? Por não ser filhas geradas no útero, né? Então, quando um casal ou alguém opta em adotar uma criança, e aí nós entramos em algo que é essencialmente, que tem que ser analisado, que é justamente a motivação que leva as pessoas a adotar, né? Por que eu estou adotando? Porque eu não posso ter filhos, porque de repente eu acho que eu tenho uma noção de que há muitas crianças aí que foram abandonadas, e aí novamente vem a ideia de ser um gesto extremamente de amor, né, que o próprio Cristo nos ensina. A ideia foi, né, depois que a gente já estava casado, 9 anos, né? Uhum. E nós não tínhamos filhos. Então a gente pensou assim, por que não? Quem sabe Deus queira isso para nós? Adotar filhos. E cuidar, vamos dizer assim, então, filhos de outros, já que nós não recebemos. E começamos a orar, então, em cima disso, porque se fosse, então, a vontade de Deus, que a gente tivesse filhos, dessa forma, adotando, que desse certo para a gente encontrar as crianças. E a gente comentou, então, naquelas férias que a gente queria adotar. E sempre tinha uma menina correndo para cá e para lá, tinha 4 anos. E era filha de uma parenta do meu irmão, e a mãe tinha falecido. E um dia antes de nós sairmos das férias para vir para casa, então esse casal, que eram os padrinhos, meu irmão e a esposa dele, que eram padrinhos, perguntaram se nós não queríamos adotar, no caso, a Karine. Eu tinha 4 anos de idade e eu morava com os meus padrinhos, com os meus primos junto. E aí um dia veio a notícia que eu seria adotada. Eu entrei em desespero, fiquei com bastante medo. Daí meus primos tentaram me acalmar, tentaram mostrar que ia ser melhor para mim, eu ia ter uma vida melhor. E aí, mas mesmo assim, eu fiquei com medo por causa que eu ia ficar longe deles. Não ia ver eles todo dia, toda hora, quando eu quisesse. E aí quando eu vim pra cá, assim, que eu me lembro vagamente, é que toda semana, assim, ou cada 2 semanas vinha alguém de lá pra ficar comigo aqui até passar o meu medo. 9 meses depois, então, veio a Kátia, ela tinha 4 dias. A Karine tinha 4 anos, quando nós adotamos, e a Kátia tinha 4 dias.
Quando a Kátia tinha 2 anos e 3 meses, o Thomas nasceu. De repente, apareceu o Rodrigo para nós. Ele veio assim, meu irmão me contou a história dele. Ele estava na casa de passagem, estava passando por vários parentes, ninguém queria ele, né? De rejeição e tudo. Daí eu disse assim, meu marido disse assim, não é a menina que elas queriam para companhia da Camila. É um guri, o que tu acha? Daí eu fiquei meio com medo logo, né? Será que eu vou conseguir, né? Daí eu disse assim, vamos ver, vamos tentar. Daí ele veio umas 2 semanas, daqui a pouco ele apareceu assim, eles trouxeram ele de sacolas e coisa e me largaram lá na minha casa. Veio com tudo, né? Eu nem estava assim, psicologicamente preparada, mas ao mesmo tempo parecia que ele fazia parte da nossa família. Esse entrave que a legislação trouxe com a alteração de se buscar na família extensa, ou seja, nos tios, nos avós, nos irmãos, enfim, a recolocação dessa criança na mesma família é o que acaba trazendo morosidade para o processo de adoção. Por quê? Porque, na verdade, o judiciário ele tem que esgotar todos os meios para buscar recolocar essa criança na sua família de origem. Então esse é o grande problema, né, que nós enfrentamos, é a morosidade do processo. O processo é que acaba fazendo com que essas crianças permaneçam mais tempo dentro de uma casa de acolhida. E isso nós precisaríamos de apoio político, apoio do legislativo, para que a gente pudesse aí modificar essa legislação, porque na verdade hoje quem mais sofre com a alteração da legislação são as crianças e os adolescentes, que permanecem por mais tempo dentro de uma casa de acolhida. O casal tem que ter plena consciência deste ato que ele está fazendo e de que muitas vezes algumas crianças vêm justamente dessa situação de privação afetiva, de ter sido abandonado ou rejeitado, né? E a gente teria que dizer que é um desafio do amor, né? O casal que faz essa escolha tem que ter plena clareza de que terá que ter muitas vezes paciência, né, para dar acolhimento, né, para essa criança que já foi rejeitada uma vez e vai precisar aprender a confiar, né, nos seus pais, né? Isso não é muito fácil. Muitas vezes vai exigir um acompanhamento terapêutico, né? Tanto os pais como muitas vezes da criança, né? Mas a gente diria assim que o amor é o que nos permite dar conta disso, né? E aí, através da terapia, buscando, mostrando que ela é especial, tendo esses vínculos com a família adotiva, né? Isso fortalece também, né? Então, sempre com amor, você vai conseguir resgatar uma história que poderia estar perdida, né? Deus nos deu eles, de maneira diferente, mas foi um presente de Deus, então não tem mais diferença. Ali você já não... Aí tem que... A diferença acaba ali. Na hora que é presente de Deus, que você encara um filho como presente, indiferente de se ele veio do coração ou da barriga. Porque eu tive a Gabriela, ela tá com 6 anos, vai fazer 7 agora, né? E depois dessa gravidez, eu tive uma gravidez de gêmeos. Fiquei grávida 4 meses e meio. Daí perdi, tive um aborto espontâneo, né? Isso foi bem traumatizante, não só para mim, como para o Ivério, como para toda a família, que a gente estava desejando, querendo muito isso, né? Mas as coisas assim foram se encaminhando tão naturalmente, né? Que eu acho que deu tudo certo, assim, em função que era para realmente ser. Que aquilo ali era um propósito de Deus para nós, né? Deus fez as coisas tudo no momento certo e na hora certa, né? Então, a gente só tem que agradecer, porque as coisas não foram assim em vão que aconteceram, sabe? Se o casal realmente, esse de adotar uma criança e logo pensar, não, quero também trazê-lo para Jesus, né? Logo encaminhá-lo para a igreja, né? Acompanhar a escola bíblica, né? Como uma bandeira da família, eu acho que esse é um legado que já está se ensinando daquele momento em diante. Mesmo os filhos legítimos em determinado momento da sua vida perguntam, será que eu sou adotivo? Né? Ou porque gosta mais do irmão, né? Não sou parecido com o pai, não sou parecido com a mãe. Então eu acho que trabalhar com a verdade sempre é muito importante. E eu dizer assim, olha, eu te escolhi. Né? Se a criança perceber o sentido disso, e ela vai perceber isso a partir do dia a dia, do cotidiano, da forma como eu me relaciono com ela.
Todo adotado tem direito a saber a sua origem biológica. Isso é uma garantia que ele possui, por isso existe no processo de adoção que fique registrado toda a sua vida ali, né? Porque toda criança e adolescente que foi adotado, que é adotado, ele tem o direito de buscar a sua origem biológica. A motivação quando se pensa em cuidar, em educar, em trazer para dentro da sua família um até então desconhecido é o amor. É inexplicável assim, o que eu sinto por eles, assim, é uma coisa muito forte. E às vezes a gente tem nossas briguinhas normais, mas depois que passa, assim, eu me arrependo completamente de ter brigado com eles, porque eu gosto muito deles. A questão da adoção é um ato de amor, né? É doar-se de si mesmo, né? Tirar um amor que Deus te dá, né? Para te dar para os pequenos, né? Que eu acho que isso com crianças, acho que não tem algo mais sublime, né? Do que poder dar amor para um bebê, dar amor para uma criança, né? Ser mãe, para mim, é uma alegria muito grande. Tanto como a Camila, que nasceu de mim, e aquele que é adotivo. Porque ele talvez precisou mais de mim ainda que a Camila. Porque ele não sabia o que era uma mãe, uma família, né? E ela, com as dificuldades dela, ao mesmo tempo ela demonstra que ela é feliz com nossa família que nós temos, né? Da maneira do jeito que a gente tem sempre problema e tudo, né? Igual qualquer família, mas ao mesmo tempo a gente é feliz do jeito que a gente é. A própria expressão de que, espiritualmente falando, os cristãos, né, a partir da fé em Cristo, foram adotados, né? Por isso nós chamamos de irmãos. Em Cristo, Deus se torna o nosso Pai, né? Por lista, assim, não é uma criança assim para cada lar, e sim um lar para a criança. E esse lar, então, nossa bebê já tinha. Ela já tinha, né? Isso. Família, pra gente, é a união, o amor, a Deus pra gente, porque sem Deus a gente não é nada. A gente tem que ser sempre forte, ter sempre Deus no coração e passar isso para ele, para a família, para os filhos, para as pessoas em volta. A gente tem que ter Deus junto sempre. Deus, em Jesus Cristo, nos adotou. Ele nos chamou para sermos seus filhos. Então, acho que é um exemplo mais concreto que Ele nos deixou, um legado que Ele nos deixou. E na medida que Ele fez isso por mim, por você, ou por cada um, né? Ele transforma esse amor concreto, Ele também quer que eu faça por você. Também espera que esse amor dele me contagie de tal maneira que eu faça isso também pelo meu próximo, pelo meu semelhante, por uma criança. Quem sabe está esperando, né? Esse exemplo que Deus deu em Jesus Cristo por nós, em se entregar, em morrer e ressuscitar por cada um de nós, agora Ele quer ver isso também, esse amor prático em seus filhos, né? Quem sabe visitando um asilo, né? Ou visitando uma casa de passagem, um lar de meninos, né? Ou mesmo vendo as carências na rua, né? Vendo os filhos na rua. Acho que quando a nossa igreja também se preocupar mais ainda, eu acho que já tem mudado bastante, nós temos muito mais para contribuir ainda, né? Levando esse Cristo para todos. Se é difícil e dolorosa a espera para adotar, quão difícil e doloroso é a espera das milhares de crianças que estão nos abrigos deste nosso país. Nós cristãos temos grandes motivos para pensarmos com carinho sobre o assunto da adoção, pois fomos adotados por Deus. Deus enviou o seu próprio Filho, diz a Bíblia em Gálatas, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O programa CPT de hoje termina aqui. Que Deus abençoe a todos e até mais.